Mas você falava da Michelle. Então, eu quero continuar ainda fazendo uma reflexão sobre a Michelle, porque, na minha avaliação, ela é uma das figuras mais nefastas do clã, porque é a única que opera minimamente a cosmovisão, o ethos do segmento evangélico bolsonarizado. Mas eu acho importante também aqui, Tiago, a gente abrir para uma outra conversa. A gente está falando da Michelle, a gente está falando dessa confusão. Acho importante a gente abrir para uma outra conversa, que é uma movimentação que está acontecendo agora de pastores para dissuadir o Alcolumbre em relação à aprovação ou não aprovação do Jorge Messias. Ou seja, o Alcolumbre está dizendo que não vai aprovar o Jorge Messias e tem uma série de pastores se organizando pela aprovação do Jorge Messias. E eu quero dizer que, embora eu tenha visto críticas a isso, isso é muito bom. Vários segmentos evangélicos estavam saturados, enojados do que o bolsonarismo fez. E não é que eles não tenham responsabilidade. Eles abriram as portas, eles ajudaram a construir isso no seio da igreja. E conforme eu havia avisado muito antes, esse monstro se virou contra a própria liderança eclesiástica. E esses pastores estavam procurando uma rota de fuga, estavam procurando uma porta de saída minimamente honrosa, decente, porque eles abriram as portas, eles ajudaram a alimentar a bolsolatria no meio da igreja e depois foram alvo dessa bolsolatria. E o aceno ao Jorge Messias é essa porta de saída honrosa que eles encontraram para se desvincular do bolsonarismo. Então, se a aposta que o Bolsonaro está fazendo em endossar a Michelle é de tentar trazer de volta esse segmento que ele está dia após dia perdendo, nesse momento, e isso está público, porque a construção de indicação do Jorge Messias acendeu sim o alerta no bolsonarismo de que eles não têm o domínio. E é importante que as pessoas consigam ler movimentos que parecem muito diferentes, mas que têm correlação. Então, quando se torna público que parte de pastores, considerados pastores sérios, pastores respeitados, começam a se movimentar para ajudar o governo na aprovação, na indicação do nome do ministro do presidente Lula, acende um baita alerta do bolsonarismo. Quer dizer, a gente não domina mais esse segmento. E a impressão que eu tenho, com as poucas informações que eu tenho sobre os motivos internos do Bolsonaro para desautorizar os filhos e endossar a Michelle, é que passa por aí. Ele sabe que os filhos não têm acesso a esse universo evangélico. Flávio não conversa com o evangélico, ele tentou, uma das poucas tentativas dele de conversar com evangélicos culminou na prisão preventiva do pai, né, que foi essa vigília malfadada que ele quis organizar. Eduardo nem aqui não está, o Carlos é um lunático completo, e por um tempo, depois da derrota, se enxergou, fez um diagnóstico de que era a partir dos evangélicos que o bolsonarismo se reorganizaria. Quando até isso escorre pelos dedos, eu acredito que passa por aí o Bolsonaro dizer, olha, o que os lunáticos que os meus filhos congregam, eu já tenho. Eu preciso dessa musculatura orgânica que são os evangélicos, que a Michelle tem. Então, eu vou endossar. Eu vejo que passa por aí. Só que é preciso avisar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa bolsolatria evangélica, ela está em franca derrocada. E deixa eu te colocar um elemento muito importante, um elemento que as pessoas não estão muito ligadas nisso. A mesma Michelle que acena para esse segmento com um linguajar evangélico, essa mesma Michelle também atrapalha muito. Esse temperamento dela, ele constrói simbolicamente
mas na prática ele é destrutivo. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. No dia que o presidente Lula postou a foto dele com Jorge Messias e o bispo Samuel Ferreira, que é o bispo das Assembleias de Deus, a Michele compartilhou isso no story dela e escreveu: ninguém pode servir a dois senhores. Ela botou o versículo: ninguém pode servir a dois senhores, na foto do presidente Lula, Jorge Messias e bispo Samuel Ferreira. Na mesma semana, na semana seguinte, eu jantei com o bispo Abner Ferreira, que é o irmão do bispo Samuel, que é o 02 das Assembleias de Deus. Eu jantei com ele lá no Rio de Janeiro. E eu comentei, eu puxei esse assunto. Eu falei: nossa, bispo, mas que fala deselegante da Michele em relação à nossa igreja, postar a foto do irmão do senhor, do nosso líder maior, e dizer que ninguém pode servir a dois senhores, insinuando. Aí ele falou: mas foi muito bom a irmã Michele ter postado isso, porque ficou claro que eles querem que o Bolsonaro seja nosso senhor, e ele não vai ser. Nunca vai ser. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Então, quando a Michele usa o próprio evangelho para colocar uma arma espiritual e simbólica na cara da igreja, a igreja está ficando enojada disso. Então, aquilo que está sendo lido como capital político hoje carece de uma leitura mais profunda, de que esse mesmo capital político também está gerando descontentamento, desconforto e desgaste. Então, não importa quem o Bolsonaro escolha, porque de fato, e eu já vou concluir, eu sei que eu vou falando pelos cotovelos, mas é porque é tudo uma coisa só, eu já vou concluir. Esse episódio, primeiro ele revela um Bolsonaro completamente antibíblico, né? Que eles dizem que eles defendiam a família deles está brigando em público, uma patifaria, uma cachorrada. Eu vou falar uma coisa para você: se eu brigar desse jeito com alguém da minha família em comentário de Instagram, rapaz, eu tomo uma chamada da minha mãe. E olha que eu sou uma mulher casada, mãe de família, mas a minha mãe, missionária Raquel, me liga e fala: o que é isso? Foi essa educação que eu te dei? Foi isso que você aprendeu na escola dominical? Apaga esse comentário, menina, vai orar. Ah, se sou eu fazendo um negócio desse. Então, eles mostram que não tem nenhum lastro com os valores da família. Esses valores que eles sempre disseram defender, eles não têm, porque família se protege não do ponto de vista criminal, família se protege do constrangimento. Eles não. Na disputa pelo poder, eles deixam as vísceras dessa família podre à mostra. E mais, eu quero aqui, se a Michele estiver nos assistindo, ela está com tempo, está feliz, né? Não está tendo que aguentar aquele bafão de manhã. Se ela estiver nos assistindo, importante dizer, está lá no livro de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. O obreiro que não dá conta de cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja? O Timóteo fala para Paulo: se você não dá conta de manter a sua família em harmonia, você não está pronto para pastorear uma igreja. Então eu vou traçar essa metáfora. Se você não dá conta de organizar seus filhos e a sua terceira esposa, como é que você vai dar conta de tocar grupo político? Como é que você vai dar conta de pensar aliança? Como é que você vai dar conta de pensar estratégia? Então, para além de todas as camadas políticas, esse episódio revelou mais uma vez que eles nunca foram defensores da família, porque nem a família deles eles conseguem organizar direito.